Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre o Egito Antigo, com destaque para a formação do Antigo Egito. O Egito Antigo é uma das regiões que fazem parte do Crescente Fértil. É região essa que é banhada pelos rios Tigres, Eufrates, Jordão e Nilo, né? E foi nessa região que possibilitou a sedentarização do ser humano, né? A fixação do ser humano às margens desses rios e a partir dali a formação de cidades e civilizações, dentre elas a civilização do Antigo Egito. Pois bem, então, essa região do Crescente Fértil, da qual o Egito, parte da região do Egito fazia parte, contava com uma extensão de terras férteis devido às enchentes de seus principais rios e, como dito, favoreceu a fixação de grupos humanos em suas cercanias, nas proximidades das suas margens. E no caso do Egito, esse rio é o Rio Nilo. Então, periodicamente, na época das cheias, essa época que vai de julho a outubro, as águas do Nilo inundavam as suas margens e deixando nelas o humus, né, acumulado em seu leito. Esse humus era uma substância orgânica que fertilizava o solo, né? Então, quando o rio, após as enchentes, as cheias do Rio Nilo, e quando o rio retornava ao seu nível normal, o solo inundado estava fertilizado por conta dessa matéria orgânica, né, que era resultado da decomposição de restos de animais e vegetais, né? E essa fertilização do solo nessa região do Nilo favoreceu a atividade agrícola nessa região. Obviamente que essas enchentes elas não alcançavam todas as terras do Egito Antigo. Então, os locais mais distantes das margens do Rio Nilo também se beneficiavam do rio, mas com a construção de canais de irrigação que acabavam por levar águas para essas áreas, né? Por outro lado, os egípcios eles ergueram diques e barragens para proteger as vilas e as casas das inundações mais violentas que acontecia nesse período de cheia do Rio Nilo, né? Com esse sistema de irrigação, da construção de diques e até mesmo por essa inundação e fertilização natural, com esse sistema, os egípcios conseguiram dominar as águas do Nilo, né? E dessa forma conseguiram plantar, né? E obter colheitas abundantes. Nós estamos falando de um período em que a agricultura vai iniciar um processo de desenvolvimento e essa região do Crescente Fértil é provavelmente essa região que vai ter esse pioneirismo no processo agrícola. Pois bem, então desde os 5.000 anos antes de Cristo, o Egito Antigo ele era habitado por povos que viviam em clãs. Esses clãs eram chamados de nomos, ou seja, vamos comparar como se fossem estados modernos, estados atuais ou províncias. Então esses nomos eram como se fossem províncias do nosso tempo. Então esses povos que viviam nesses nomos, eles praticavam a agricultura e dominavam a técnica da cerâmica e mais tarde desenvolveram a técnica da metalurgia. Então, nesse processo de domínio das águas, de construção de diques, de canais de irrigação, domínio da cerâmica, desenvolvimento da técnica da metalurgia, então isso vai iniciar um processo de desenvolvimento dos espaços geográficos, no caso as aldeias, esses nomos. Então é provavelmente, a necessidade de enfrentar problemas comuns. E que problemas seriam esses nesse tempo que nós estamos falando? Por exemplo, abrir canais de irrigação, construir diques, organizar a atividade agrícola. Então, todos esses problemas que eram comuns entre esses nomos, levou esses nomos a se organizar em aldeias. Este é o processo de unificar esses nomos em aldeias, vai prosseguir, vai se alargar, vai aumentar, vai se expandir. E essas aldeias vão se transformar em cidades. E esta cidade também, por uma necessidade, vai acabar se transformando em reinos. E no caso do Egito Antigo,
essas aldeias, essas cidades se transformaram em dois reinos, o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito, certo? Pois bem, o reino do Baixo Egito, ele estava situado ao norte, mais próximo do mar Mediterrâneo, onde o rio Nilo forma um delta, onde as terras eram bastante férteis. Enquanto que o reino do Alto Egito, ele estava situado ao sul desse delta, né, a partir da cidade de Mênfis, onde as terras férteis constituíam uma estreita faixa ao longo do rio Nilo, certo? Então, nesse processo de formação da civilização do Egito Antigo, passou por esse processo de nomos, de aldeias, cidades, até se formar no reino, e esses dois reinos, chega um momento que eles serão unificados, né? E a partir daí se dará início a essa civilização egípcia e a história conhece. Pois bem, então, o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito, tudo indica que havia diferenças geográficas, econômicas e culturais entre o norte e o sul, ou seja, entre o Baixo Egito e o Alto Egito, né? Os indicativos apontam que essas diferenças eram motivos para frequentes tentativas de uma região controlar a outra, muito levado por conta dessas diferenças dos mais variadas motivações, né? Geográficas, econômicas, culturais e assim vai. Então é por volta do ano de 3100 a.C., né, que vai acontecer esse processo de unificação e se iniciar a partir dali essa civilização do Egito Antigo. Então é por volta de 3100 a.C. que o rei Menes, também chamado de Narmer, do Alto Egito, né, era rei do Alto Egito, ele conquistou o Baixo Egito e a partir dessa conquista ele vai unificar os dois reinos. Menes vai se tornar o primeiro faraó. Segundo a tradição, é Menes que teria fundado a primeira dinastia dos faraós. Simbolicamente, os faraós usavam uma coroa dupla, né? Isso simbolizava que o rei tinha o controle tanto do Alto quanto do Baixo Egito. Por isso, essa coroa simbolizava o domínio, o reinado sobre os dois espaços, e é a partir da unificação com o rei Menes, com o faraó Menes, que vai se iniciar o que é conhecido como período dinástico, que é o Império Egípcio. E no princípio a capital desse império será na cidade de Tinis, né, que posteriormente seria substituída pela cidade de Mênfis, né? Lembrando que a atual capital do Egito é a cidade do Cairo. Pois bem, a partir dessa unificação, né, iniciada pelo rei Menes, a partir da unificação, os egiptólogos, que são especialistas em estudar o Egito Antigo, eles costumam dividir a história do Egito Antigo em três fases, conhecidas como Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. E esses períodos, que compreendem o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, eles são intercalados, são separados por períodos intermediários entre uma fase e outra, né? E esses períodos intermediários são períodos que vai acontecer uma instabilidade no Egito Antigo por conta das invasões estrangeiras e muitas crises políticas internas, né? Então essas são as três fases que é dividida a história do Egito Antigo: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então, o Antigo Império é o período que vai de 2680 anos antes de Cristo a 2180 anos antes de Cristo. Esse período se inicia quando o faraó de José muda a capital de Tinis para Mênfis, ou seja, a capital do Império do Egito deixa de ser Tinis e passa para a cidade de Mênfis. Nesse período vai haver uma grande centralização política com os faraós, vai haver também uma grande prosperidade econômica, né? E é nesse período que acontecem grandes e importantes construções, principalmente as pirâmides da região de Gizé, né? E são as pirâmides dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, e faziam parte da quarta dinastia que governaram o Antigo Império, e foram governantes faraós e governaram durante esse período do Antigo Império. De 2180 anos, quando encerra esse antigo período, quando encerra esse Antigo Império, a 2040 a.C., os nomarcas, são governantes das aldeias, dos nomos, esses nomarcas eles vão assumir o poder, e a partir de quando assumem o poder, eles vão criar pequenos estados independentes no Egito Antigo. Então,
Esse período de 2180 anos antes de Cristo a 2040 antes de Cristo é que é conhecido como o primeiro período intermediário. Esse período de instabilidade política, de invasões e de crises políticas internas dentro desse período. E no caso, nesse primeiro período intermediário, o que sucedeu foi crises políticas internas dentro do Egito, por conta dessa descentralização do poder e a criação de pequenos estados independentes sob o controle desses nomarcas, certo? A segunda fase é o Médio Império, que é um período que vai de 2040 a.C., exatamente quando encerra-se esse primeiro período intermediário, e vai até 1780 anos antes de Cristo. Esse período ele se inicia quando a nobreza da cidade de Tebas consegue reprimir as revoltas locais dos governantes das províncias, desses nomos, e vão restabelecer a centralização do poder. Eles tomam o poder desses estados independentes e vão, mais uma vez, centralizar o poder nas mãos dos faraós. Esse Médio Império ele vai ser marcado por um período de estabilidade e prosperidade econômica. É nesse período também do Médio Império que os faraós vão expandir, vão imprimir uma política de expansão do território egípcio, e essa expansão ela vai em direção à Núbia, e a partir desse processo de expansão, os egípcios antigos eles vão estabelecer relações comerciais com outros povos dessa região. Nesse período do Médio Império, as obras de irrigação acabam por ampliar as áreas agrícolas. A vida cultural no Médio Império vai florescer, vai ganhar uma importância muito grande nesse período. Porém, as disputas internas pelo poder vai enfraquecer o Egito, vai fragilizar o Egito, e isso vai permitir com que os Hicsos invadissem o Egito no ano de 1780 a.C. Os Hicsos vão permanecer na região, dominar o Egito antigo por um período aproximadamente de 200 anos. Então, foram essas instabilidades políticas internas dentro do Egito Antigo que possibilitaram com que os Hicsos, um povo estrangeiro, invadisse e dominasse o Egito Antigo por esse período de aproximadamente 200 anos. Entre 1780, que é quando os Hicsos dominam a região, e 1580, nesse período que nós falamos de aproximadamente 200 anos, os Hicsos eles vão estabelecer uma capital na cidade de Ávares, vão governar o Egito e criar suas próprias dinastias. Nesse período que os Hicsos dominam a região do Egito Antigo, que é o segundo período intermediário, esse período entre uma fase e outra da história do Egito Antigo. E o Novo Império, quando é que acontece a fase do Novo Império? Pois bem, o Novo Império ele vai de 1580 a.C. a 1070 a.C. E mais uma vez a nobreza de Tebas, da cidade de Tebas, consegue restaurar a unidade política do Egito quando expulsa os Hicsos. Os faraós desse período do Novo Império, eles vão organizar um poderoso exército, e a partir desse exército, dessa política militarista, eles vão expandir seus domínios para outras regiões, e a partir dessa expansão vão conquistar a região da Palestina, da Síria e da Fenícia, estendendo seus domínios até o rio Eufrates, na região da Mesopotâmia. Então, depois da morte do faraó Ramsés III, novamente disputas internas pelo poder vão levar à dissolução do Império do Egito Antigo. Então, o que dá para se perceber que entre uma fase e outra há constantes momentos de instabilidade política, fazendo com que fique fragmentado e fragilizado essa região. Então, de 1070 a.C. a 670 a.C., nesse período o Egito ele vai ser marcado por uma forte fragmentação política, quando serão conquistados pelos núbios e pelos assírios. No caso, os assírios eles conquistam o Egito Antigo no ano de 670 a.C. E os egípcios, após se libertarem dos assírios, eles implementam um período de uma certa independência política e recuperação econômica, mas é um período que não vai durar muito tempo, porque no ano de 525 a.C., o Egito foi dominado pelos persas, se mantendo até a conquista de Alexandre Magno, ou seja, Alexandre o Grande, que chega no Egito no ano de 333 a.C. e domina a região, ou seja, derrota os persas e domina
a região do Egito Antigo. E finalmente, no ano 30 a.C., vai se dar o fim do que conhecemos como a civilização do Egito Antigo. Nesse ano 30 a.C. é quando o Egito é dominado pelos romanos, dando por encerrado esse período da história que conhecemos como a civilização do Egito Antigo, né? Essa região próspera e que marcou a antiguidade, né? Que foi o Egito Antigo. E muito influenciou o mundo daquele tempo, nas ciências, na arte, na engenharia, na cultura, na religião, enfim. Então é com a chegada dos romanos no ano de 30 a.C. que se dá por encerrado a civilização do Egito Antigo. Então esse era o nosso encontro de hoje, falar da formação do Egito Antigo, a partir das suas aldeias, seus nomes, suas cidades, seus reinos e por fim a formação do período dinástico que conhecemos como o Império do Egito Antigo. Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.